Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai seja com todos nós nesse dia. É o 18 de julho de 2022. Graças a Deus estamos aqui, né? Todos nós vivos, né? E procurando nos aperfeiçoar nos entendimentos, procurando o caminho das virgens prudentes, né? Que ouvem a palavra e a põem em prática, em oração, em meditação, em vigilância, né? Graças a Deus por tudo que Ele nos tem dado, agradecendo, né, a vida, a redenção, o pão de cada dia, os livramentos que Ele nos tem dado, pedindo a Ele a sua proteção, né, durante esse dia, todos os dias da nossa vida, proteção contra o mal, contra os espíritos malignos, contra nós mesmos, né, nossas concupiscências e vaidades, maus desejos, maus pensamentos, más palavras, né? E amém, né, irmãos? Graças a Deus. Então, irmão, ontem nós fizemos nosso ajuntamento, né, do mês de julho, terceiro domingo, graças a Deus. Alguns irmãos compareceram e ali louvamos, oramos, né? Meditamos na palavra. A meditação foi sobre os efeitos da fé, né? Do arrependimento de pecados e do batismo na vida do cristão, né? Então, a fé, não é isso? O arrependimento de pecados e o batismo, que são rudimentos, né, da palavra, rudimentos de ensino, né? Eles causam efeito na vida do cristão que realmente creu, né? Aquele que disse que creu não tem nenhum efeito, não tem nenhuma causa. Né? Aquele que disse que não creu, né? Aquele que disse que creu, né? Verdadeiramente, então vai haver causas, vai haver efeito dessa fé, desse arrependimento e desse batismo, né? Que ele uma vez entrou por ele. Então nós sabemos que a fé ela é um dom de Deus, né? É um Deus que Deus nos, é um dom que Deus nos dá para que nós acreditemos e tenhamos a certeza das coisas, né, que não vemos e das que esperamos, conforme está escrito lá em Hebreus, né, capítulo 11. E no versículo 1 que ele diz o quê? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então a fé, ela não é uma coisa humana, digamos assim, né? Ela não é uma certeza humana, ela é uma certeza divina, né? Porque nenhum humano pode dar nenhuma certeza para nós, né? Os humanos sabem de pouca coisa, né? Não pode nos dar certeza das coisas, né? Nem fundamento nenhum. Então a fé é um dom de Deus, como está escrito lá em Efésios, né? Não é coisa nossa, mas é um dom de Deus, que Ele nos dá para quê? Para que nós possamos crer na sua palavra, né? Crer em tudo que está escrito, crer em todas as revelações, e possamos então, que com essa certeza de fé, possamos então fazer as obras que foram separadas por Deus, que foram criadas por Deus para que a igreja fizesse, né? São muitas as obras, né? Nós sabemos disso. Então a fé é essa certeza, né? É esse dom que Deus nos dá para crermos em tudo o que Ele falou, ensinou, revelou, né?
e a certeza de que Ele preparou obras para nós fazermos. Não é isso? Então, nós vamos ver aqui algumas consequências, alguns efeitos, né? Eu vou publicar aqui a literatura que eu fiz, né? Com referência a esse assunto. Nós vamos tocar aqui em algumas consequências, alguns efeitos, né? Que a fé deve ter, né? Que vai fazer, que deve ter, que vai fazer na vida do cristão, né? A fé, o arrependimento, o batismo, né? Esses rudimentos aí da fé, né? Rudimentos da doutrina. Então, esses rudimentos, eles provocam o que na vida do cristão? Daquele que creu verdadeiramente, né? Aquele que creu no sacrifício redentor do Senhor Jesus. Vai provocar uma transformação radical e espiritual na vida do cristão, né? Então, essa transformação radical espiritual, ela é traduzida em outras palavras, né, vamos dizer assim, né? Em outros fatos, né? Como, por exemplo, o que? A regeneração, né? A conversão, a vocação, a justificação, a santificação, né? Conforme os ensinos apostólicos e proféticos. E são obras do Espírito Santo no espírito do crente, né? No espírito do cristão, certo? Obras da palavra do Espírito Santo. Então a regeneração significa o quê? Significa gerar de novo, né? É uma nova geração, né? Nova criatura, novo homem. É uma geração da morte para a vida, né? Uma mudança ou transformação da morte para a vida. Então nós vemos isso em várias passagens das Escrituras, né? Os irmãos veem aí depois, né? Quais são essas passagens. Tem João, o Evangelho de João 3,3, que ele fala em nascer de novo, né? Gálatas, o ser uma nova criatura, e assim vai, né? E então, isso é a regeneração. E a conversão, que é praticamente um sinônimo, né? A conversão é eu mudar, transformar completamente a minha vida, né? Pela palavra. Porque aí o que vai acontecer? Como os meus pensamentos não são os pensamentos de Deus e os meus caminhos não são os caminhos de Deus, então a conversão, a mudança, a regeneração, né? Ela passa exatamente por aí. Eu abandonar os meus pensamentos pelos pensamentos de Deus, que é a palavra, né? Que é a mente de Cristo. E eu abandonar os meus caminhos e abraçar os caminhos do Deus vivo, né? Então, isso consiste a conversão. Vou tirar da minha mente, né, os meus pensamentos e colocar os pensamentos de Deus. Vou tirar da minha mente os caminhos meus e vou colocar os caminhos do Deus vivo, para que eu possa andar pelo caminho da verdade, né? Pelo caminho da vida. Não é isso? E isso tem uma vocação. A vocação aqui tem dois sentidos, que é o chamado, né? Vocar significa chamar, né? Vocação é um chamamento que o Deus de Israel está fazendo para toda a humanidade. É um chamamento que ele faz para todo mundo. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos, porque esses poucos escolhidos é porque eles levaram a sério o chamamento, né? Eles responderam ao chamamento e procuraram exatamente se tornar novas criaturas, né? Porque o que o Senhor Jesus fez? Quando ele fez o sacrifício no madeiro, ele fez o resgate de toda a humanidade, de toda a criação. Ele resgatou toda... Embora nós não estejamos vendo claramente, mas ele fez isso, nós vemos isso pela fé. Ele redimiu, né, toda a criação, certo? Revogando exatamente as sentenças lá do Éden, certo? Para todas as criaturas.
que ali receberam aquela sentença, menos para os anjos caídos, né? Então eu vou publicar aqui para os irmãos, né? Possam ver aí essa literatura e essa palavra que foi dada exatamente ali como meditação no ajuntamento. Pai seja com todos nós e amém, né?